Aqui no bairro que eu moro tem um açougue e tem um rapaz que serve lá no açougue e eu cumprimentava ele, né? Passei a conhecer ele, aqui é muito comum, cidade pequena, a gente cumprimenta, a gente tem uma relação. Eu sei o nome de muitas pessoas que me atendem, brinco, tem determinadas brincadeiras, seja futebol, seja histórias, inclusive as meninas do mercado conhecem minha neta, me perguntam como ela está e tal, quer dizer. Então eu cumprimentava ele, ora ele me respondia, ora ele olhava para minha cara, virava de costas, ia para lá para dentro, não respondia. E eu percebi que ele era o que a gente chama de pessoas bipolares, né? Pessoas que não são mais opacas e mais instáveis. E eu resolvi adotar um outro critério, passei a comprar frango no outro açougue, que eu me relaciono bem menor com as pessoas, e parei. Ali, como eu disse aí no TikTok, eu hidrantei aquele rapaz. Por quê? Porque eu comecei a perceber, e aí, na minha atividade, né, de criatividade, eu tenho que produzir um artigo por dia, eu tenho que produzir 2 áudios por dia, e eu quero a minha mente limpa. Já fiz essa metáfora, vou repetir, já falei dela, né? A minha mente tem que ser uma teia de aranha, eu sou aranha, e qualquer coisa que bata na teia e fique balançando é uma coisa que eu não gostaria que me atrapalhe. Então eu vou lá. Tem que pagar uma conta, eu vou lá e pago. Agora mesmo, eu vou fazer a palestra agora, esse fim de semana, em São Paulo. A menina fez o pagamento de uma outra parcela da palestra e ela falou, me manda a nota fiscal. E já era sexta-feira, e sexta-feira eu não costumo trabalhar. Eu falei, cara, quantos minutos eu vou demorar para mandar essa nota fiscal para ela? Acho que 1 minuto e meio, vou até medir. Aí entrei no computador, liguei o computador que eu desligo, liguei, produzi a nota fiscal, deu 1 minuto e meio, já tinha a nota fiscal, já tinha mandado para ela. Resolvi o problema. Isso aí até a experiência de um dos livros que eu li, que o cara diz, quando você tem um problema de 2 minutos, que você pode resolver em 2 minutos, resolve logo para não ficar na cabeça. E aí também, eu acho que foi nesse livro que ele falou, as coisas que ficam na cabeça ficam atrapalhando. Então eu não posso ir para o mercado pensando se eu vou falar com a pessoa ou se eu não vou falar com a pessoa, e se eu falar com a pessoa e ela virar de costas, como é que é aquela sensação que eu vou ter? Quando a gente fala, eu falo isso, muita gente acha isso uma frescura, né? Acha isso excesso de sensibilidade. E aí é uma outra discussão que eu acho que é interessante, que eu me descobri, e aí eu estou contando essa história toda, fazendo esse segundo artigo, porque eu tive aqui um desentendimento com o vizinho, eu me descobri uma pessoa hipersensível para essas pequenas, para as mágoas de maneira geral, mas para essas pequenas mágoas também. Então, no momento que esse cara do açougue faz isso, eu criei aqui a imagem de que existe um cachorrinho obsessivo que sai do meu canil, que começa a latir. E eu não tenho controle sobre isso. Isso que é legal entender. E aí, nesse artigo, eu fiz uma divisão entre problemas objetivos, lançar, fazer uma nota fiscal, pagar uma conta, resolver o problema do liquidificador, e problemas subjetivos, que é esse. O vizinho chegou para mim e disse que não gostou que eu falei para ele, não parou de falar comigo porque eu disse, cara, deixa de frescura, vamos fazer sauna. E essa frase que eu, na minha visão, não teria nenhum impacto, foi uma coisa que magoou ele. Eu pedi desculpa, ele não aceitou. Falou que ia pensar nas minhas desculpas. Olha a profundidade do problema. Então, aquilo ali, na minha teia de aranha, ficou balançando. Eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Porque a filha dele mora aqui do lado, eu cumprimento ela, cumprimenta a esposa dele, que ele mora aqui em frente. Como é que eu faço, né? Então eu fico pensando como é que eu resolvo este problema para que eu não tenha esse cachorrinho obsessivo. E ele ficou durante aí uns 2, 3 dias latindo ali para mim e falando, cara, como é que você resolve isso, etc. E aí eu comecei a escrever o artigo. Então, o que tem aí de interessante? A gente precisa, e aí vou pegar uma frase do Joel Moraes é ótimo para metodologias da inovação pessoal,
né? Ele diz: é melhor evitar um problema do que sair dele. Vou repetir: é melhor evitar um problema do que sair dele. Esse é o Joel Moraes. Então, o que eu achei interessante? As pessoas falam: não esquenta a cabeça. Ah, cara, deixa disso. O problema é de você. Não é você que fica latindo dentro da sua mente. A sua mente fica pensando. Eu não gostaria de ficar pensando sobre aquele problema que aconteceu com o vizinho. Mas o meu cachorrinho ficou latindo. Então E a outra pessoa chega para mim e diz: não, fala para ele ir para o canil. Não é assim que funciona. E aí a tendência que a gente tem é ignorar isso. Finge que isso não está acontecendo. Aí você, em vez de encarar o problema, transformar esse limão numa limonada, o que significa transformar esse limão numa limonada? É você começar a se perguntar algumas coisas importantes, né? O que eu posso aprender para que não me relacione mais com aquela pessoa tóxica? Uma pessoa que vira as costas para você ou que fica tão magoada por causa de uma coisa que para você é uma coisa tão normal e para ela é tão absurda, então não é uma pessoa que vale a pena você se relacionar. Aquela pessoa. E depois a gente tem que aprender, mais do que aquela pessoa, aprender aquele tipo de pessoa. Você começa a criar um radar para dizer: cara, esse tipo de pessoa não é legal trazer ele, deixar ele avançar nas portas do meu corredor afetivo. Deixa ele lá na primeira porta. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não deixa ele entrar na segunda porta, em que você já vai fazer algum tipo de brincadeira, e esse tipo de brincadeira vai, por algum motivo, magoar a pessoa, e aquela pessoa vai criar um problema e vai começar a balançar a sua teia de aranha. E você começa a se preocupar com um troço que necessariamente você não devia estar se preocupando. Então você tem que analisar aquele tipo de pessoa, né? E depois que você faz isso, você tem que começar a ver como é que você reduz o tempo de mágoa obsessiva depois que ela se tornou uma realidade. E aí, quando você entra no processo de aprendizado, que você entra na brincadeira de transformar o limão na limonada, você começa a sentir uma autoestima mais forte. Por quê? Porque você vê que você está aprendendo e que aquela situação que está acontecendo, você vai arranjar uma forma de ela não acontecer de novo. E aí você se sente amadurecendo e você consegue fazer com que o cachorrinho volte para o seu canil. É isso. O que vocês dizem? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?